Quem é Jesus? Jesus é somente aquele homem que nasceu na Galileia 2000 anos atrás, foi um grande rabino judeu, um grande mestre que ensinou a muitos? Ou será que Jesus foi mais do que isso? Bom, nós vamos tratar agora sobre a cristologia, quem é o Cristo que nós servimos e conhecemos, e a resposta que você dá a essa pergunta vai definir qual será a sua cosmovisão em relação ao Filho de Deus, em relação ao Cristo. Isso é muito importante para que a gente possa, então, entender corretamente, biblicamente, a cristologia. Se você gosta de Bíblia e teologia, eu te convido a se inscrever aqui no canal Basileia Movement. Aqui nós vamos tratar sobre o reino de Deus de forma muito prática e natural, mas sempre com muito conhecimento bíblico. Então, seja bem-vindo, será uma honra ter você aqui conosco. Vamos lá, para entender a doutrina de Cristo, ou a cristologia, nós vamos começar pelo óbvio. Primeiro, entender que Jesus foi plenamente humano. Ao longo da história, muitas pessoas tentaram negar a humanidade real de Jesus. Alguns grupos heréticos antigos diziam que Jesus era apenas um espírito, uma aparição, um fantasma que se parecia com um ser humano e, por exemplo, o docetismo, que é o mais famoso disso, algumas vertentes do gnosticismo também, mas ainda hoje existem algumas seitas que entendem dessa forma. Mais pra frente eu vou fazer uma série aqui de vídeos no canal falando sobre as heresias ao longo da história da igreja, e acho que isso é muito interessante porque faz você identificar heresias e perceber alguns grupos heréticos que ainda existem nos dias de hoje. Mas voltando ao assunto, isso não é o que a Bíblia ensina a respeito de Jesus. A Bíblia mostra em primeiro lugar que Jesus nasceu de uma mulher, de Maria. Lá em Gálatas, no capítulo 4, Paulo vai dizer que, vindo porém à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus cresceu como um ser humano. Jesus foi uma criança, foi um adolescente, foi um adulto. Lucas capítulo 2 diz que Jesus crescia em graça e em conhecimento. Então Jesus não nasceu adulto, Jesus não veio dos céus e simplesmente apareceu. Ele nasce de uma mulher e ele cresce como um ser humano. Jesus foi um bebê, Jesus chorou, né? Jesus teve que ser amamentado, Jesus brincou, Jesus jogou bola com a galera ali da Galileia, ou seja, Jesus foi uma pessoa histórica. E mais do que isso, uma coisa muito interessante que me chama a atenção é que Jesus experimentou as limitações da humanidade. Jesus sentiu cansaço, está em João capítulo 4. Jesus teve fome, Mateus 4:2 fala que Jesus, por exemplo, depois de jejuar 40 dias, teve fome. Jesus teve sede. Lembra do episódio ali da mulher samaritana, que ele pede água para beber? Jesus teve emoções profundas. João capítulo 11:33 diz que Jesus se agitou no seu espírito e comoveu-se quando viu Lázaro morto. Ele sofreu. Lucas 22 vai dizer que Jesus estava em agonia enquanto orava antes da crucificação. Em Mateus, no capítulo 26, Jesus diz que a alma dele está profundamente triste até a morte. Alguns estudiosos vão dizer que isso é um sintoma inclusive de depressão ali no Senhor Jesus, ou seja, ele tinha uma alma, ele tinha um sentimento humano, e Jesus também possuía um espírito humano, porque em Lucas, no capítulo 23, verso 46, ele entrega então o seu espírito a Deus, ele fala: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então isso tudo nos mostra que Jesus foi uma pessoa, literalmente uma pessoa, e para ser o Messias, historicamente, ele precisava ser uma pessoa nascida sobre a descendência de Davi. E para fechar esse testemunho da humanidade de Jesus, a Bíblia mostra que Jesus sabia que iria morrer e o seu corpo físico morre literalmente na cruz. No final ali do Evangelho de Marcos, a mulher vem e unge o seu corpo. Jesus fala: ela está ungindo o meu corpo para a sepultura, ou seja, Jesus sabia que iria morrer. Mas mais importante do que tudo isso, Jesus foi realmente 100% homem. Mas, como homem, ele não pecou, ele não conheceu o pecado, ele não nasceu sobre o pecado e nunca pecou. Veja, Hebreus no capítulo 4, verso 15, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Isso é tão interessante que o Senhor Jesus é quem julgará a humanidade, e para julgar a humanidade, ele passou pelo que nós
passamos. E isso para mim é muito interessante. Como é que um Deus perfeito, criador de todas as coisas, vem se sujeitar às dificuldades que a sua humanidade tem, a sua criação tem, para que possa então sentir o que nós sentimos, seja tentado conforme nós fomos tentados, mas em sua perfeição podemos ter salvação no seu sacrifício. Isso é incrível. Agora, o Senhor Jesus, ele foi 100% humano e ele é 100% Deus. O nome disso é união hipostática, onde as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, se encontram no mesmo ser, sem que uma interfira na outra. Elas se juntam, é a mesma coisa, as duas naturezas no mesmo ser. Isso chamamos de união hipostática. Mas aqui começam alguns problemas para quem quer tratá-lo apenas como um profeta, ou para quem quer tratar apenas como um mestre, ou para quem entende que Jesus é simplesmente um espírito que vagava por aí. Porque Jesus não deixou essa opção aberta. Deus revelou o seu nome a Moisés no Êxodo, lá no capítulo 3. Lembram quando Moisés pergunta para Deus: quem eu vou dizer que me enviou? E Deus responde: eu sou o que sou. Isso deriva do verbo rayar, que é um verbo hebraico que significa ser, existir. Ou seja, esse nome comunica a ideia do ser eterno, autoexistente, independente. A Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, traduziu essa frase como ego eimi hoon, ou seja, eu sou o que existe. A forma abreviada desse nome foi registrada como Yod He Vav He, ou Yahweh, né, que é o tetragrama sagrado, o nome sagrado de Deus. Agora vem a parte mais impressionante. Quando chegamos no Novo Testamento, Jesus usa repetidas vezes a expressão ego eimi, ou seja, eu sou. E isso deixa muito claro que Jesus é o próprio Deus. Ele não estava dizendo somente eu sou de forma casual, mas ele estava evocando diretamente o nome divino revelado a Moisés. Olha que interessante, em João capítulo 8, Jesus ele vem trazendo uma série de ensinamentos e ali por volta do capítulo 21, ele começa a dizer: eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Enfim, ele está dando ensinamentos. Aí, no verso 22, mostra, por exemplo, que os judeus diziam: será que ele vai se suicidar? Porque ele diz: por aonde eu vou vocês não podem ir. Ou seja, a população ali, né, os judeus ao redor não entenderam nada a respeito do ensino de Jesus. Mas no verso 24, Jesus vem trazer um ensinamento muito interessante. Olha só. Por isso, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Vocês não entenderam o que eu falei. Por que ele está falando isso? Porque logo em seguida ele vai dizer: porque se não crerem quem eu sou, ou se não crerem que eu sou, vocês morrerão no seu pecado. Então Jesus aqui está mostrando que ele é o eu sou revelado em Moisés. Para quem que ele está falando isso? Para os judeus, aqueles que conheciam a expressão ego eimi, eu sou. Então Jesus é 100% Deus. Quando ele anda sobre o mar e vai até os discípulos ali preocupados, eles perguntam: meu Deus, será que é um fantasma? Quem é esse que está andando sobre o mar? Jesus fala: não tenha medo, eu sou. E aí Pedro então faz o que Gideão fez, né? Faz uma prova, um teste. Olha, se for o Senhor mesmo, me faz aí andar até o Senhor. Lembra de Gideão? Se for o Senhor mesmo que está indo comigo, então faça com que o algodão fique molhado e a grama seca, e depois vice-versa. O que Jesus fala? Vem. Só Deus pode fazer isso. A pessoa de Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Ele une céus e terra, e isto é profético. Isso vai apontar também para a nova criação depois da volta do Senhor Jesus, para a nova criação de toda a cosmologia que Deus tem preparado para nós. Mas também é assunto para outro vídeo, talvez quando falarmos aqui sobre escatologia bíblica. Então nós entendemos que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Mas Jesus, assim como cada pessoa da Trindade, tem um ofício, tem uma função. Isso é muito interessante. Jesus reúne nele 3 ofícios, que nós falamos que é o ofício de sacerdote,
de rei e de profeta. Esses três ofícios aparecem no Antigo Testamento e eles são os três comunicações do Messias que haveria de vir. Então nós precisamos entender um pouquinho para compreendermos qual é o ofício, qual é o ministério de Jesus. No Antigo Testamento, esses três ofícios, eles tinham funções diferentes. Por exemplo, o profeta levava a palavra de Deus ao povo. Jesus fez isso, ele trouxe e revelou a palavra de Deus porque ele é a própria palavra de Deus. Hebreus, no capítulo 1, vai dizer que que o Pai falou, que Deus falou pelos pais, falou pelos oráculos, pelos seus profetas e nos últimos dias pelo próprio Filho. Então, ele traz a palavra de Deus. O sacerdote oferecia sacrifícios e orações a Deus em favor do povo, em favor do pecado do povo. Jesus cumpre essa função se oferecendo a si mesmo como sacrifício pelos pecados daqueles que creem na sua palavra. O rei governava como representante de Deus. Jesus, ele é coroado, nas palavras de N.T. Wright, na cruz. Quando ele morre na cruz, ele se assenta no seu trono e hoje governa e um dia voltará para nos buscar. Então, quando nós entendemos esses três ofícios de Cristo, nós entendemos o centro da palavra de Deus como um todo, de Antigo e Novo Testamento. Entendemos o Antigo Testamento, inclusive, como evangelho, como prenúncio, como dizia Paulo, das coisas que haveriam de ser reveladas, né? Como a sombra das coisas que haveriam de ser manifestas. Essas três coisas, esses três ofícios, revelam, por exemplo, o ministério de Jesus, quem ele é e o que ele faz. Então, ele, como a segunda pessoa da Trindade, ele reúne em si essas três características, esses três ofícios de ser sacerdote, rei e profeta. Então, diante dessa ideia, dessa cristologia que explica que Jesus tem esses três ofícios, nós podemos entender também que nós nele, anexados nele, vivendo a vida nele, né, unidos com ele, também temos esses três ofícios. Somos reis e sacerdotes, diz a palavra que nós somos reis em vida em Cristo. Somos também sacerdotes que oram por um mundo caído e oram a Deus, intercedem por esse mundo caído. E somos também profetas que trazemos a revelação de Deus através de Cristo Jesus para os homens, pregando a sua palavra e fazendo discípulos. Então, você que é estudante da palavra de Deus, estudante de teologia, saiba que você também é um rei e sacerdote e um profeta em Cristo Jesus.